Neste vídeo nós vamos abordar os conjuntos numéricos. Nós vamos fazer um tratamento em que mostraremos os conjuntos numéricos e a relação que existe entre as operações fundamentais e as suas propriedades. Com isso, nós vamos chegar até o conjunto dos números reais, que será o nosso conjunto de trabalho para as funções reais e que está baseado todo o nosso curso de Matemática 1 e Matemática para o Agronegócio. Iniciamos com o conjunto dos números naturais, que nós denotamos pela letra N, e são os números 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Recebe esse nome de conjunto dos números naturais por ser o conceito mais elementar que temos presente na nossa vida, desde que nascemos. Neste conjunto, nós temos duas operações fundamentais, a adição e a multiplicação, que satisfazem as seguintes propriedades. A propriedade associativa, aonde, para qualquer A e B pertencente ao conjunto dos números naturais, nós temos que A mais B mais C é a mesma coisa do que fazer o A mais B mais C. Ou seja, não importa qual a ordem que você faça, somar primeiro A mais B e com o resultado disso somar em C, o resultado obtido é o mesmo que fazer primeiro B mais C e depois somar com A. Da mesma forma, no caso da multiplicação, A vezes B vezes C é igual a A, que multiplica o resultado de B vezes C. Então, essa é a propriedade associativa, tanto para a adição como para a multiplicação. Outra propriedade que nós temos é a comutativa, aonde para qualquer A e B pertencente ao conjunto dos números naturais, fazer A mais B nos dá o mesmo resultado que B mais A. Ou seja, não importa em que ordem venham os termos da soma, o resultado obtido será o mesmo. E da mesma forma, na multiplicação, A vezes B é igual a B vezes A. Não importa a ordem dos fatores, a gente vai obter o mesmo resultado. Nessas operações também temos a presença do elemento neutro, onde que para qualquer A pertencente ao conjunto dos números naturais, A mais 0 é igual a A, ou seja, o 0 é o elemento neutro da adição, e no caso da multiplicação, A vezes 1 é igual a A. Em outras palavras, o elemento neutro significa que quando você opera qualquer elemento do conjunto com esse elemento, o resultado continua sendo esse mesmo elemento. Nós temos a distributiva, que é a distributiva da multiplicação em relação à adição. Ou seja, para qualquer A, B e C pertencente ao conjunto dos números naturais, se você tiver A vezes a soma de B mais C, gera o mesmo resultado que fazer A vezes B mais A vezes C. Essa propriedade o pessoal costuma chamar carinhosamente de chuveirinho, Faz essa multiplicação mais essa multiplicação. Percebam que quando a gente fala da adição e da multiplicação de números naturais, o que nós temos é que essas duas operações são consideradas fechadas, ou seja, se você pegar dois elementos que sejam números naturais,
o resultado da operação continua sendo um número natural. E agora, o que aconteceria se nós considerarmos a subtração? Se eu pegar a subtração de dois números naturais, né, o resultado continua sendo um número natural, ou seja, quando eu faço 4 menos 2, o resultado disso é 2, que sim pertence ao conjunto dos números naturais. Mas e se eu fizer 2 menos 4? Esse resultado vai pertencer ao conjunto dos números naturais? É aí que surge a necessidade de um novo conjunto. E aí surge o conjunto dos números inteiros, que nós denotamos pela letra Z, e é formado pelos números menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Agora, a operação 2 menos 4 resulta em menos 2, que pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, com a inclusão dos números negativos no conjunto dos números naturais, formamos um novo conjunto e que este conjunto possibilita dar resposta àquela operação que antes a gente não encontrava dentro do conjunto dos números naturais. E com essa operação surge a propriedade do simétrico, em que, para qualquer A pertencente ao conjunto dos números inteiros, existe um número que nós denotamos por menos A, que também pertence ao conjunto dos números inteiros, tal que A mais esse número que nós chamamos de simétrico resulta em zero, ou seja, no elemento neutro da adição. Observe que a subtração pode ser vista como a soma de um número e o simétrico de outro número. Então, a subtração agora passa a ser um caso mais particular da adição. E se a gente tentar fazer a mesma coisa agora com a multiplicação? Ou seja, dado um número inteiro qualquer, multiplicado por que número eu obteria o elemento neutro da multiplicação, que neste caso seria 1. Será que isso é possível? Ou seja, dado um A, achar o número B tal que A vezes B seja igual ao elemento neutro da multiplicação, que no caso é igual a 1, nós vamos ver que isso não é possível de encontrar resposta dentro do conjunto dos números inteiros. Por exemplo, se eu pegar 2 multiplicado por QB, vai dar o 1. Tá? Esse B pertence ao conjunto dos inteiros? Não pertence ao conjunto dos números inteiros, e para isso nós vamos precisar de um novo conjunto. Neste caso, nós vamos ter os números racionais, que são definidos da seguinte forma. O conjunto recebe a letra Q e é definido como os números na forma P sobre Q, com esse P e Q pertencente ao conjunto dos números inteiros e esse Q diferente de zero, porque nós não podemos fazer uma divisão por zero. Essa representação P sobre Q representa uma divisão ou uma razão entre esses dois números. E esses números pertencentes a esse conjunto estariam representando justamente essa razão entre dois números inteiros. Dentro do conjunto dos números racionais, tem algumas operações que podem ser feitas. A primeira delas é quando dois números racionais são iguais, ou seja, quando um A sobre B
vai ser igual a C sobre D. Isso acontece se A vezes D é igual a B vezes C. Essa ideia de igualdade nos dá a seguinte informação, que um número racional pode ter mais de uma representação. Por exemplo, meio representa a mesma quantidade que 3/6. Por quê? Se nós fizermos a multiplicação 1 vezes 6, vai ser igual a 2 vezes 3. Então, de fato, esses dois números são iguais. A representação é diferente, mas representam a mesma quantidade. É o que nós chamamos de frações equivalentes. No caso da adição de dois números racionais, nós temos se A sobre B mais C sobre D, nós podemos fazer essa adição da seguinte forma. Multiplicamos os denominadores, B vezes D, e quando dividimos B vezes D por B, vai sobrar D, então fica A vezes o D, mais, dividindo B, D por D sobra B, C vezes B. Observe que quando a gente faz a adição, aprendemos que essa adição pode ser feita usando o mínimo múltiplo comum. Por exemplo, se eu tiver a soma entre 2, 6, mais 5 sobre 4, fazendo da forma que nós fizemos anteriormente, 6 vezes 4 vai dar 24, 24 dividido por 6 vai dar 4, 4 vezes 2, 8, mais 24 dividido por 4 dá 6, 6 vezes 5, 30, que daria 38 sobre 24. Se calcularmos o mínimo múltiplo comum entre 6 e 4, nós vamos obter o seguinte resultado. Para achar o mínimo múltiplo comum, nós colocamos os dois denominadores e vamos fatorando em números primos. Então, dividindo por 2 dá 3 e 2, ainda dá para dividir por 2, dá 3 e 1, e dividindo por 3 dá 1 e 1. Neste caso, nós temos esses fatores primos, que multiplicando dá 12. Então, este é o mínimo múltiplo comum entre 6 e 4. Com isso, a gente pode montar a fração em que coloca-se o mínimo múltiplo comum, dividido por 6 vai dar 2. 2 vezes 2, 4, mais 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 5, 15. E aí a gente obtém a fração 19 sobre 12, que, se observarmos bem, essa fração é equivalente à fração de cima, visto que essa daqui, se eu dividir por 2, vai dar 19, se eu dividir por 2, vai dar 12. Então, fazer desta forma, com a multiplicação direta entre os denominadores, ou fazer achando o mínimo múltiplo comum, nós chegaremos no mesmo resultado, que pode ser representado por frações equivalentes. Qual é a forma correta? Bom, ambas são corretas, ok? Não tem nenhum critério que diga que se deva fazer por uma forma ou pela outra. No caso da multiplicação entre duas frações, esse é um caso bem simples. Eu tenho a fração da forma A sobre B, que multiplica C sobre D. O resultado disso daqui seria A vezes C, ou seja, numerador vezes numerador, dividido por B vezes D, denominador vezes denominador. Como exemplo, vamos pegar aqui a fração 2/3,
que multiplica 4 sétimos. Isso significa que nós teremos a fração 2 vezes o 4, que vai dar 8, e 3 vezes 2, que vai dar 3 vezes 7, que vai dar 21. Aqui a gente tem que entender que quando a gente faz, né, a multiplicação de um número por uma fração, o que nós estamos encontrando é justamente uma parte ou uma proporção que esse número teria. Se eu pegasse, por exemplo, aqui, ó, o que significa 10 vezes meio? 10 vezes meio, se nós colocarmos aqui na forma de fração o 10, que seria 10 sobre 1, nós vamos ter 10 sobre 2, e que isso é igual a 5. Então, veja, fazer um número vezes uma fração é justamente achar a proporção, né, que essa fração está representando daquele número. Meio, achar metade de 10, que seria 5. Então, a gente tem que ter essa ideia em mente quando estiver multiplicando por alguma fração. Tá, ok? Bom, dentro dessa ideia de fração, nós temos o que vai ser o inverso de um número. Então, nós definimos como um inverso de um número A, 1 sobre A. E o que seria o inverso de uma fração A sobre B? Seria 1 dividido por A sobre B, e que isso vai me dar B sobre A. Lembrando que o inverso é justamente aquele número que, quando eu pego o meu número e multiplico pelo seu inverso, vou ter A vezes B, B vezes A, como A vezes B é igual a B vezes A, isso é igual a 1. Então, dando a ideia daquela definição de inverso, nós temos que o inverso de uma fração A sobre B vai ser dado por B sobre A. E com essa ideia do inverso, nós podemos fazer a divisão entre duas frações. Se eu tenho A sobre B dividido por C sobre D, a gente aprendeu que na divisão de fração, o que a gente faz? Mantém a primeira e multiplica-se pelo inverso da segunda. Então, multiplicaria por D sobre C, que isso vai dar A vezes D, B vezes C. Então, veja, a ideia do inverso é justamente quando eu tenho A sobre B e estou dividindo por C sobre D, na realidade eu estou fazendo A sobre B, que multiplica o inverso de C sobre D. E o inverso de C sobre D é justamente D sobre C, resultando naquela regrinha da divisão entre frações. Por que invertemos, né? Invertemos aqui porque estamos achando o inverso, e o inverso é justamente 1 dividido por esse número, e aí a gente transforma na multiplicação pelo inverso. Os números racionais podem ser representados na forma decimal. E na forma decimal, ele pode ser representado de duas maneiras, ou por um decimal finito, ou por um decimal infinito, mas que gera uma dízima periódica. Os números racionais podem ser representados na forma decimal. E essa forma decimal tem duas características para os números racionais. Um número racional, por exemplo, 1/4, ele vai me fornecer o decimal 0,25, que é um decimal finito, tem uma quantidade finita de casas. Tá? Como que a gente chega nesse número? Eu vou fazer 1 dividido por 4, como 1 não é divisível por 4, coloco um 0, acrescento um 0,
10 dividido por 4 dá 2, 2 vezes 4, 8, para 10, 2. 2 não é divisível por 4, acrescenta um zero, fica 20 dividido por 4, 25, resto zero. E com isso a gente tem esse decimal finito. No entanto, há alguns números em que isso não ocorre. O exemplo de 1/3, que 1/3 vai ser 0,333, e ele forma aquilo que nós chamamos de dízima periódica. Basta a gente tentar fazer 1 dividido por 3, como 1 não é divisível por 3, então colocamos o 0, vírgula, e vai dar 10. 10 dividido por 3 dá 3, 3 vezes 3, 1. Sobrou 1, acrescento com 0, dá 3, sobra 1, e a gente percebe que isso continua, né, infinitamente. Então, na representação dos números racionais, nós temos essas duas formas: um decimal finito ou um decimal representado por uma dízima periódica. No entanto, nós temos alguns números, por exemplo, como esse número aqui, 0,1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, e assim por diante. A cada zero que eu colocar, aumenta a quantidade de 1. E se eu for fazendo isso infinitamente, o que eu vou ter aqui é um número que não se encaixa como um decimal finito, que vai ter infinitas casas, e também não vai ser uma dízima periódica, porque você não consegue montar uma sequência aqui que vai se repetir, né? Os próximos números aqui eu colocaria 0, agora 1, 1, 1 e mais 1, e assim por diante. Então não tem como formar uma dízima. Então, como esses números não se encaixam, né, nem como um decimal finito e nem como uma dízima periódica, e daria para a gente mostrar que esse número não daria para representar na forma P sobre Q, com esse P e Q pertencente, né, aos inteiros. A esses números nós damos o nome de números irracionais. Então, o conjunto dos números irracionais é formado pelos números que não podem ser colocados na forma de fração. Alguns exemplos de números irracionais, nós temos o π, que é 3,14, 15, 9,2, 6, assim por diante. Temos o número de Euler, que é o 2,78, e assim vai. Qualquer raiz quadrada de números primos, por exemplo, raiz quadrada de 2, que é 1,41, 42 e assim vai, são todos números irracionais. Com esse novo conjunto de números unido com o conjunto dos números racionais, ou seja, tínhamos o conjunto dos números racionais, que é os que podem ser colocados na forma de fração. E agora nós unimos com esse conjunto dos números irracionais, que é aqueles que não podem ser colocados na forma de fração. E a esse conjunto nós damos o nome de conjunto dos números reais. E é nesse conjunto dos números reais que nós vamos definir as nossas funções e trabalhar durante o curso. Aqui a gente deve fazer uma observação. O conjunto dos números reais não é ainda o último dos conjuntos. Existe ainda o conjunto dos números complexos, que surge quando nós temos a necessidade de encontrar a raiz quadrada de números negativos. Mas o conjunto dos números complexos não vai ser objeto do nosso estudo. Nós vamos se limitar ao conjunto dos números reais, onde nós vamos trabalhar com as funções reais para desenvolver o conteúdo do nosso curso de Matemática 1 e Matemática para o Agronegócio. Assim, na próxima aula, nós vamos
abordar o conceito de função. Então, até a próxima aula.